Oi gente, eu sou o Adam e eu sempre gostei de estudar. E por isso eu ganhei algumas medalhas em Olimpíadas Científicas, algumas delas do BMEP, que me fizeram ser encontrado por uma ONG, a Primeira Chance, que me levou para estudar no Colégio Objetivo Paulista e lá, estudando e me esforçando, eu consegui passar para o Colégio Objetivo Integrado, em São Paulo. E eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre a importância da educação, sobre alguns caminhos para conseguir um bom ensino médio e para mostrar que é possível conseguir todas essas coisas, porque eu sei que é possível, porque eu consegui. Eu queria começar falando sobre os impactos da implantação da inteligência artificial, mas como eu sei que pouca gente conhece, eu vou começar citando um exemplo, que é o exemplo da Bia, que é a Bradesco Inteligência Artificial. E ela atualmente gera e dá instruções para basicamente todos os gerentes de todas as agências do Banco Bradesco. É basicamente a máquina ensinando o homem como trabalhar. E esse novo tipo de tecnologia vai gerar impactos muito grandes, pois basicamente só existirão empregos para pessoas com alta qualificação. Pensa-se até em criar uma renda básica universal para que as pessoas com baixa qualificação ainda possam se sustentar. E eu falei sobre isso justamente para mostrar a importância da gente estudar. Eu gostaria de apresentar um vídeo agora, mas antes vou citar 4 exemplos para possibilitar um melhor entendimento. O primeiro conceito é o conceito do PISA, que é uma prova aplicada pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que faz basicamente o que o nome diz. E o PISA é uma prova que avalia basicamente o nível intelectual de um país. O segundo conceito é o conceito de analfabetismo funcional, que é quando uma pessoa sabe ler e escrever, mas não é capaz de compreender textos e nem problemas de baixa complexidade. O terceiro conceito é o conceito de castas, que é um sistema social aplicado na Índia, em que basicamente ricos nascem e morrem ricos e pobres nascem e morrem pobres. E não há mobilidade social nenhuma, inclusive ela é proibida por lei entre essas classes. O quarto e último conceito é o conceito de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede, através de parâmetros educacionais, econômicos e de saúde, o nível de desenvolvimento de um país. E agora o vídeo para vocês. Pessoal, eu queria começar o ano falando sobre educação, mas na real esse vídeo é sobre a falta de educação. Vocês sabem o que é o PISA? O PISA é o mais conceituado Programa Internacional de Avaliação de Alunos da Educação Básica. É uma prova aplicada a milhares de estudantes entre 15 e 16 anos de 70 países, incluindo o Brasil. Por aqui, mais de 23 mil alunos de mais de 800 escolas participam do teste. E no final de 2016 foi divulgado o último resultado do PISA, com um ranking dos países participantes. E entre os 70 países, adivinha qual a posição do Brasil nas 3 áreas de conhecimento avaliadas? 59º em leitura, 63º em ciências e 65º em matemática. Não, pera aí, você quer ter uma ideia dos únicos 5 países que perderam para o Brasil em matemática? Macedônia, Tunísia, Kosovo, Argélia e República Dominicana. Ou seja, mesmo sendo a 9ª economia do mundo, o Brasil passou vergonha e ocupa as últimas posições do ranking internacional mais importante que existe em termos de educação. O PISA não é uma prova de decoreba, ele mede a capacidade que o adolescente tem de pensar de forma crítica e criativa. E segundo o relatório, a maioria dos jovens brasileiros não tem conhecimentos suficientes para exercer plenamente a sua cidadania. A maioria dos nossos alunos de 15 anos não domina as 4 operações, não consegue interpretar um texto e só consegue resolver problemas de baixa exigência cognitiva. Gente, essa é a própria definição de analfabetismo funcional. A história do futuro na educação também se conta pelas vitórias pessoais. Tabata Amaral, da Vila Missionária, em São Paulo, superou tudo para chegar onde chegou. Foi aceita em 6 universidades americanas e se graduou em Harvard, em ciência política e astrofísica. Entre as várias lutas, a interna, o medo de não conseguir. Por muito tempo, eu achava que eu não merecia estar ali. Que em algum momento eu descobri que eu era uma farsa e me mandar de volta para a escola estadual. Eu tinha um pesadelo que eu tinha que voltar. Porque você acha que aquilo não é para você. Porque quem é parecido com você não tem acesso àquilo. E eu tive muitos professores que fizeram eu acreditar que eram para mim porque eles acreditavam em mim. Mas eu não acho que nenhum desses fatores sozinhos teria me levado. Se eu tivesse me esforçado muito, mas sem as oportunidades, sem acreditar que eram para mim, não tinha chegado muito longe não. E aí cada vez eu fui me acostumando com a ideia de sonhar grande. Então, primeiro eu sonhei em participar de uma Olimpíada Internacional de Ciências e estar na equipe brasileira. Consegui para 5. Depois eu sonhei em ser aceito numa faculdade americana. Depois eu sonhei com uma coisa que é o mapa hoje. Tabata quer também influenciar nas políticas públicas. Por isso lidera o movimento Mapa Educação.
Começou com 2 amigos, hoje reúne jovens do Brasil inteiro. Você usa principalmente as redes sociais para essa mobilização? Para mobilizar as pessoas e para encher o saco dos candidatos e dos políticos. Então a gente trabalha em 2 frentes. Uma é a mobilização jovem, que a ideia é como que a gente cria ativistas políticos pela educação no Brasil inteiro. Eu, pelo menos, acredito que essa mudança vai ser por meio de iniciativas sociais, assim como o MAPA, como Inspira-Sonho, como Formação Exterior, iniciativa social dos jovens que formam uma grande liderança e uma rede política. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, a gente tem que conversar literalmente para saber o que se passa, porque a minha realidade é diferente da realidade dela, é diferente da realidade dele, e assim a gente tem um conhecimento maior. Por exemplo, eu soube ontem que tem muita gente que não tem essa matéria na escola, que é estudos amazônicos. Na minha escola eu tive no ensino fundamental, e no médio também, só sobre estudar a Amazônia. Tive uma matéria específica só para estudar a Amazônia. As nossas escolas, elas foram, com o tempo, os meus pais foram perdendo essa língua, né, a língua originária do meu povo, porque introduziram nas escolas indígenas professores que não eram da educação indígena, desculpa. E com o passar do tempo, chegou, por exemplo, hoje a minha comunidade, quase que ninguém mais fala a língua indígena. A gente estuda dentro da escola como uma segunda língua, que é a nossa língua. E a gente luta pra caramba pra poder ter ainda essa língua dentro do nosso povo. Então, que tipo de diversidade, que educação que nós temos hoje? Entendeu? Que não atende a realidades diferentes. Qual o seu sonho para o seu povo? O meu sonho é que a gente estude muito, sabe? Porque por muito tempo a gente é visto como inferior. Sabe? Parece que a gente sempre tem que estar servindo as pessoas. Aí quando diz, eu estou na universidade, eu estou estudando, eu vou estudar ainda mais. O MAPA surgiu de uma vontade muito grande, minha e de alguns amigos, de fazer algo pela educação no Brasil. A gente queria criar oportunidades para aqueles jovens que não eram tão privilegiados, não tinham oportunidades tão boas quanto as nossas. E nós percebemos que ainda não existia um relatório, que era um diagnóstico da educação brasileira como um todo. A gente percebeu que a contribuição maior que a gente poderia ter seria que as pessoas entendessem a importância da educação e se mobilizassem por isso. E a gente organizou um manifesto, mobilizou lideranças, provocou um alvoroço no Brasil, que felizmente gerou frutos. Um desses frutos é a realização dessa conferência belíssima aqui em Brasília hoje. Está sendo incrível acompanhar assim, como que aquele manifesto evoluiu para um movimento muito maior, que procura colocar o jovem como protagonista da campanha pela educação no Brasil. O que me impressionou mais foi ver a diversidade, que tem projetos, muitos projetos de matemática, de ciências, mas muitos projetos de formação de pessoas melhores. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco a história do nosso projeto e espero que de alguma maneira isso possa servir para inspirar vocês a abraçarem uma causa que vocês acreditam, assim como a gente fez e começou lá em 2010. Antes de começar a falar da primeira chance, acho que valeria a pena fazer uma provocação para vocês e aí eu vou pedir com licença para usar o exemplo do Guilherme, dos R$10. A provocação é a seguinte: vocês sabiam e vocês acreditam que com R$10 por dia você consegue mudar a vida de um jovem, tirar ele de uma favela e colocar numa melhor escola de engenharia do Brasil? É meio esse o mote do nosso projeto e espero que, contando a história, vocês acreditem e possam fazer algo parecido. Para começar, acho que era importante dizer como é que surgiu a ideia da primeira chance. Então, a primeira chance surgiu a partir de uma constatação que a gente tinha a respeito de alguns ciclos sociais que tendem a aprisionar as pessoas em determinados segmentos sociais que elas estão. Então, todo mundo vai concordar, acho, com isso, mas que aqui no Brasil, o estudante de baixa renda, de uma família de baixa renda, ele tende a ir para uma escola que não é boa, e aí ele tende a não acessar uma faculdade de ponta, por consequência, ele não vai ter um bom emprego e o filho dele vai estudar na escola pública de novo. Então, existe um ciclo que tende a aprisionar essa geração aí. Da mesma forma, esse ciclo também beneficia as pessoas que nascerem em uma família de boa renda, que ele vai para uma escola de ponta, a partir daí ele vai ter acesso a uma educação de qualidade, que vai levar ele, em tese, a uma universidade boa, e aí, por consequência, bons empregos, e o filho dele vai também estudar na escola particular. Então, olhando, é difícil você encontrar, e é muito pontual quando acontece, de uma pessoa migrar de um ciclo para o outro.
E aí a primeira chance, então, identificando esse padrão, o nosso objetivo era tentar agir, dando uma educação de qualidade, para ver se a gente conseguia quebrar esse ciclo. E aí pega um estudante de baixa renda, dá educação de qualidade para ele e ver um pouco onde ele vai chegar, ver se de fato a gente consegue transformar a vida dele de maneira perene. Bom, então isso é assim que começou em 2010. E a primeira chance nunca surgiu com o objetivo de mudar a educação do Brasil. Eu tinha 22 anos, não cabia a mim nem ao cofundador do projeto a gente criar um tipo de movimento que mudasse. Assim, acho que isso é uma consequência, não começaria um projeto pensando assim. Mas a gente conseguia mudar a vida de um cara. Então, assim, um cara eu consigo ajudar. Bastava escolher quem era esse cara. Então, já que a gente não tinha escala em número de pessoas que a gente ia ajudar, a gente pensou, vamos ajudar alguém que tem um enorme potencial. E a expectativa é de que ele vai fazer um bom uso disso, desse investimento em educação, e ele vai bem longe e vai ajudar muita gente que vão ter contato com ele ao longo do caminho. Então a gente definiu 2 filtros. O primeiro era o cara ser um cara carente, o segundo, ele ser muito bom. Enquanto o Brasil ainda luta para estabelecer um sistema educacional de qualidade, alguns países já possuem métodos comprovadamente eficazes para produzir cidadãos conscientes e bem educados. Nações como a do Canadá, Coreia do Sul, Finlândia e Japão já têm apresentado resultados cada vez mais impressionantes. O reflexo disso são adultos mais qualificados e preparados para enfrentar o mercado de trabalho e os desafios da vida. Mas e o Brasil? Com cerca de 13 milhões de habitantes, o equivalente a 8% de analfabetos e quase 27% de analfabetos funcionais, o país ocupa a posição 75ª no ranking do IDH. Contrastado com esses países, fica claro que temos um longo caminho a percorrer. Como podemos perceber, a educação no Brasil está bem ruim, mas como também deu para ver, tem bastante gente engajada em tentar mudar essa realidade e tornar a educação um dos principais investimentos do nosso país. Bom, agora vamos para a parte que eu acho que realmente importa, que são as escolas que vocês podem buscar. Eu separei aqui algumas escolas ranqueadas de acordo com suas notas no Enem. As particulares de ponta eu defini como sendo as 100 primeiras colocadas do ranking. E por que isso? Porque uma vez que já tem uma escola pública, eu falo mais sobre ela daqui a pouco, na 100ª posição não faria sentido buscar uma particular com colocação inferior. Mas essas particulares de ponta, elas têm um problema, elas são muito caras. O meu contrato anual para 2019 fechou em R$60 mil. Dividindo por 12 meses, dariam R$5 mil mensais. Ou seja, é muito caro. Mas, como eu sou bolsista integral, não vou ter que arcar com essa quantia tão grande. Eu conheço 2 escolas, o Objetivo e o Etapa, que oferecem provas para você tentar uma porcentagem de bolsa, conforme a sua quantidade de acertos, você ganha uma porcentagem de bolsa na escola. Eu tenho uma amiga que eu conheci no PIC em Suzano, que ela fez a prova do Objetivo, conseguiu 70% e está estudando lá hoje. Mas, mesmo assim, as despesas podem ficar muito caras para as pessoas arcarem. Então, nós temos ONGs que, além de darem bolsas integrais, elas ajudam com despesas como alimentação, transporte, se necessário, uniforme, material, etc. E como é que faz para a gente conseguir o apoio dessas ONGs? Bom, basicamente vocês vão ter que passar por um processo meritocrático, ou seja, de mérito, de merecimento mesmo, ou seja, vocês têm que mostrar que vocês merecem o apoio deles. E como é que faz isso? Bom, basicamente pelo seu histórico de rendimento escolar, ou seja, o seu boletim. Outra coisa que também ajuda a receber o apoio dessas ONGs são medalhas em Olimpíadas Científicas. No nosso caso aqui, vamos focar mais no BMEP. Como é que faz, basicamente, para conseguir uma medalha no BMEP? Eu conheço um site, o Portal da Matemática, para mim um dos melhores sites para aprender matemática que tem. Lá você tem videoaulas, exercícios resolvidos, cursos que no final você ganha um certificado. Eu mesmo já tenho mais de 10 certificados, e eu falo isso justamente para mostrar que dá para conseguir. E bom, o Portal da Matemática contém basicamente todo o conteúdo que os alunos do PIC utilizam para estudar para o BMEP. E o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da BMEP. Ou seja, com essa preparação dá para conseguir uma boa premiação na BMEP.
Bom, basicamente é isso sobre os particulares de ponta. Agora eu vou falar sobre a ETEC de São Paulo, que é uma das melhores escolas públicas do estado. Inclusive eu tenho uma amiga que ela estudou na ETEC de São Paulo e hoje está cursando medicina na USP. Não sei se vocês já conhecem, mas medicina na USP é um dos cursos, medicina ainda mais na USP, é um dos cursos mais concorridos do Brasil. E como é que eu faço para entrar na ETEC de São Paulo? Bom, basicamente você tem que ir bem ao longo do seu ensino fundamental. Eu lembro que quando eu estava no 7º e no 8º ano, eu consegui entrar na ETEC de São Paulo, mas basicamente porque eu estudei bastante e bem durante o meu ensino fundamental. Tá, agora como saber em qual das ETECs eu vou ter condição de entrar, visto que as provas são nos mesmos dias, no mesmo dia, no mesmo horário, para todas as ETECs. Bom, basicamente vocês podem baixar provas e fazer como simulados e verem a quantidade de acertos que vocês têm e compararem com rankings de anos anteriores, para ver se dava para entrar ou não. Agora eu vou falar sobre a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica em Barbacena, Minas Gerais, e durante todo o período do curso vocês serão militares. Terão direito a alojamento e alimentação gratuitos, além de um salário de aproximadamente R$1.000. Na EPICAR vocês vão ter duas opções. Vocês podem, depois de concluí-la, seguirem a carreira militar, irem para a AFA e se tornarem pilotos, ou vocês podem usar ela só como uma ótima escola de ensino médio, e muita gente faz isso. Mas a preparação para a EPICAR já é bem diferente. A prova, que é composta de 16 questões de matemática, 16 de português e 16 de inglês e uma redação, com 5 horas e 20 para fazer toda a prova, ela exige mais do que só um bom ensino fundamental. Matemática, inglês e redação precisa de um estudo além da escola. Eu lembro que quando eu fiz a prova para entrar na ETEC, no 7º ano eu vi que eu consegui entrar, fiquei muito feliz. Eu fui no site da EPICAR, baixei uma prova para ver como é que eu já estava, que na época eu já almejava a EPICAR. Baixei e comecei a fazer, fiz a parte de inglês e de português até que bem. Quando chegou na parte de matemática eu não consegui fazer nada. Eu fiquei muito chocado naquele dia, mas depois estudava de manhã, almoçava, chegava em casa à tarde e só estudava matemática, basicamente. Fazendo as provas dos anos anteriores. No começo foi bem frustrante, eu fazia 2, 3 exercícios por dia, mas com o passar do tempo fui me adaptando à prova e aos tipos de questões. Outra coisa que também é bastante importante é o inglês. Quando eu entrei no Instância no 6º ano, eles ofereciam um curso de inglês, que eu fiz durante o 6º e o 7º, e no 8º cortaram. E depois eu continuei estudando em casa, porque eu sabia que o inglês seria importante. E aí eu consegui. Para EPICAR vocês também precisam se preparar fisicamente. Vocês têm que ter condições de fazer flexões, abdominais e corrida. As instruções direitinho de quais exercícios vocês precisarão fazer vai estar disponível no edital do ano que vocês forem prestar, porque para cada ano muda um pouquinho. E para EPICAR demora no mínimo 1 ano para se preparar. A redação também é outra coisa bastante, que eu lembro que quando eu fiz a prova da EPICAR pela primeira vez, no 9º ano, que eu fiz no 9º e no 1º, quando eu fiz a primeira vez eu gastava muito tempo para fazer a redação e não consegui ter tempo suficiente para fazer a prova de matemática. Acabei indo mal na prova e não consegui passar. Já no ano seguinte, eu já tinha treinado mais a redação, estava melhor preparado e consegui fazer com tempo bom, fazer toda a prova direitinho e conseguir passar. Aí também se mostra outra coisa bastante importante, que é saber administrar o tempo nesse tipo de prova. Bom, sobre as escolas é basicamente isso, e agora eu gostaria de apresentar outro vídeo para vocês. E nós somos a primeira geração que cresceu numa democracia. E até hoje, desde a gente se tornou democrático no início da década de 90, final da década de 80, mas a gente ainda não teve uma renovação política. Então acho que agora que essa juventude cresceu na democracia, está começando a querer entender como é que a gente pode se engajar.
Porque é difícil, e quem está lá acaba gerando um discurso e dificuldades para você justamente não entrar e ameaçar esse poder. Então, o que a gente escuta muito é que, para ser político, você não tem experiência, nunca foi, então a gente quer esse congresso mais experiente, como é que você vai ser? Não, a gente quer representatividade, não necessariamente experiência, a gente quer o povo quer ser representado. Experiência a gente adquire com o tempo, é importante também, mas não é manter quem está lá que vai resolver isso. Também tem sempre o discurso de que político é um lugar de desonestidade, que político não presta, quem quer ser político é só tirar vantagem da sociedade. Isso é um grande discurso que também é inflamado por quem está lá. Porque eles sabem que isso só evita que novas pessoas boas, tenham boas intenções para o Brasil e bons motivos para entrar na política, se afastem dessa plataforma política. Então, acho que agora essa Lava Jato, todos os momentos que a gente está vivendo no Brasil de indignação com a política, de uma crise de representatividade geral, está incentivando a nossa geração, agora a gente tem que tomar as rédeas. Chegou a hora, mesmo que a gente não saiba, é um negócio distante, como é que a gente vai chegar até lá? Então, eu acredito que justamente nasce desse sonho também, de que não só a gente, como a gente sente que tem várias outras pessoas que acreditam nesse Brasil diferente, acreditam numa política diferente, e a gente quer justamente criar uma plataforma para que engajar as pessoas que compartilham dessa crença, desses princípios conosco, para fazer com que eles se aproximem, que crie uma ponte para que eles entrem na política e ajam ativamente. Acredito também que muito do momento histórico que o Brasil está vivendo impulsionou muitas pessoas como nós a se envolverem mais ativamente na política. Então, por exemplo, a votação do impeachment do ano passado, em que o Brasil literalmente parou para assistir como é que a nossa Câmara votava e viu aqueles homens velhos, brancos, engravatados, votando em nome de muitas coisas que não eram pelo bem da sociedade em geral. Isso motivou muitas pessoas e muitos outros movimentos nasceram como prova disso também, de que a juventude está falando, poxa, talvez seja por aí, e é por aí que a gente vai entrar e atuar para tentar mudar esse cenário nacional. Eu sou completamente apaixonada por educação em política, porque eu aprendi que a gente realmente vai transformar o Brasil com essas duas coisas. Então, a primeira oportunidade que eu tive, a primeira demonstração de que meu caminho seria por aí, veio com a UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, e com a UBMEP eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Etapa, aqui do lado, na 7ª série. E eu acho que uma coisa que resume bem o que aquilo representou para mim foi perceber que o Brasil é muito desigual. A gente realmente fala, conheci a desigualdade do Brasil quando eu fui para uma favela, fui para a periferia. Eu conheci a desigualdade do Brasil quando eu fui para o centro, porque são dois mundos que realmente não se conversam. E muito mais do que diferenças em acesso à saúde, educação, segurança, era o tamanho de possibilidades e oportunidades que cada pessoa tinha. Eu vinha de um contexto onde se sonhava em comprar uma moto, trabalhar no shopping, construir uma família. E o problema não está nos sonhos em si, mas no tamanho dos sonhos e na possibilidade. Era basicamente isso. E eu cheguei num ambiente muito parecido com esse aqui, onde se sonhava com uma faculdade pública, com uma federal, em ser astronauta, em ser engenheiro, médico, isso é incrível. E foi aí que eu fui percebendo que não era só a oportunidade, era também fazer as pessoas acreditarem que elas mereciam e que elas poderiam sonhar. Porque quando você não vê pessoas com a sua cor, com o seu gênero, da tua região, onde você quer chegar, fica difícil acreditar que aquilo é para você também. Então, somou tudo isso, eu percebi que eu queria trabalhar com educação, com política, com mobilização de jovens, e que minha missão estaria mais por esse caminho, e mudei de astrofísica para ciências políticas. E aí, só para a gente ter bastante tempo, eu me formei há 1 ano, trabalho hoje com 2 movimentos sociais, um voltado para a mobilização jovem, para que o jovem possa participar mais da política e possa construir uma educação de qualidade para todos, fazendo pressão no governo, que é o movimento Mapa Educação, e o outro é um movimento de renovação política, que eu acredito, que quer que mais jovens e mais pessoas comuns e mais gente de bem mesmo possa entrar para a política, que deixe de ser uma coisa de pessoas políticas de muito tempo e brancas e mais velhas e por aí vai. Então, esse é um pouquinho. Eu cresci jogando bola na rua, diferentemente da Tabata, que já sempre mandou bem na matemática. Eu odiava estudar, eu não curtia estudar, não era um bom aluno. Só que chegou um determinado momento, no final do 2º colegial, aos 45 do 2º tempo, eu vi que eu não ia ter muita solução. Eu lembro de alguns dos meus irmãos falando para minha mãe que estavam preocupados comigo, que achavam que eu não ia dar em nada. Eu lembro da minha mãe me falando Daniel, por que você não tenta trabalhar no comércio aqui em Bragança? Por que você não tenta fazer faculdade por aqui? Isso começou assim, essas provocações começaram a mexer comigo.
Em paralelo, eu sempre também tive essa questão desse sonho, assim, sabe, de conhecer o mundo, de sair de Bragança, de ver diferencialidades, de morar em continentes diferentes. E também, vindo de uma origem muito simples, eu acho que todo mundo que passou por dificuldade pensa muito nesse lado social. Então, para mim, sempre foi muito importante também o que eu vou fazer com o meu trabalho no futuro, qual que é o tipo de impacto que eu vou fazer na vida das pessoas, como que eu posso ajudar outros jovens, outras crianças que nasceram em realidades iguais às minhas, ou ainda muito piores, porque são milhões, como que eu posso fazer para ajudar elas a crescerem na vida, né? Seja através da criação de oportunidades, seja encorajando elas a tomar responsabilidade sobre a própria vida e ir para frente. Aí eu comecei a estudar de verdade, as coisas começaram a andar, meu boletim que era só nota vermelha começou a melhorar, e eu fui estudar economia no INSPER, ótima escola, consegui uma bolsa de estudos lá, através da Fundação Estudar também, que vocês já devem conhecer. Durante a graduação eu tinha R$10 por dia, então morando perto de Osasco, de Diadema, e indo todo dia de ônibus pro INSPER. Que horas que você acordava, Daniel? Acordava às 5h30 da manhã, mais ou menos. E eu tinha R$10 por dia para me manter, para transporte e 3 refeições por dia. O ônibus ida e volta já tomava mais da metade do meu dinheiro por dia, então eu tinha R$4,80 por aí para dar conta de 3 refeições, né? Então, uma notícia boa disso que foi nessa época que eu comecei a comer salada. Eu ia nos restaurantes por quilo, só colocava alface, porque é bem leve, né? Então dá para dar um desconto. E aí, de novo, assim, eu sempre ficava meio que remoendo essas coisas na minha cabeça, falando, não, poxa, o nível de exigência no INSPER é super pesado, eu tenho um pouco dinheiro para me manter. Eu pensava, putz, eu não vou conseguir, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não tinha para onde desistir, eu não tinha para onde ir. Você não pensava em desistir? Eu pensei várias vezes em desistir, eu tá. só não tinha para onde ir. Uhum. E eu não queria também voltar para casa, né, porque se todo mundo duvidava de mim, né, aquela coisa meio underdog, assim, né, pô, Daniel não vai dar em nada, não sei o que e tal, ele vai ser um professor de educação física que vai se confundir com os alunos, né, porque é baixinho, aquela coisa. Eu falei, não, vou mostrar para eles que não vai ser assim. E aí, assim, persisti muito, né, e aí que eu comecei a ver a importância do esforço para você ir para frente na vida. Tem 2 maneiras de você contribuir se você quiser gerar um impacto grande. Uma delas é trabalhando num lado mais técnico, sabe? Ser um técnico em educação, saber exatamente o que precisa para chegar lá, onde melhorar a aprendizagem, tal. E outro lado é o lado político, que é você se tornar um líder dessas organizações, dessas secretarias estaduais, se tornar um líder dos governos para poder ter uma participação mais efetiva. Todos esses últimos tempos a gente trabalhou muito mais voltado para o técnico. Só que chega na hora, assim, de fazer 10 recomendações técnicas, no final de contas só uma delas vai para frente por questões políticas. Então, é muito importante que a gente busque assumir esse lado da política, que é ali onde o impacto pode ser realizado com maior eficiência, com maior resultado. Todos nós vivemos em bolhas, né? Todos nós vivemos em bolhas. A gente não tem noção do que é o Brasil como um todo. É muito difícil ter essa noção. Tem alguns números que eu acho que dão uma realidade mais ou menos, assim, que pelo menos dão uma ideia, assim, do qual que é a situação do Brasil hoje. Então, por exemplo, vamos lá. A cada 100 crianças que entram no ensino fundamental hoje, a cada 100 delas, 57 terminam o ensino médio. Então, metade delas praticamente fica no meio do caminho. Só 14 delas entram na faculdade. E só 7 delas terminam a faculdade. O grande na economia brasileira, a questão da produtividade, né, Bel? Que o Brasil não cresce em produtividade quase nada há 30 anos. E teve 2 coisas que aconteceram na economia que mascararam isso. Primeiro foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho, que deu um boom econômico grande, como aconteceu nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. E o outro foi a globalização, né? Que aí muita gente começou a comprar commodities do Brasil e a economia pá. Mas é verdade que nossa educação não melhora praticamente nada há 25, 30 anos. E a nossa produtividade está estagnada. Qual o grande problema, fora esse poder paralelo que vem querendo tomar a política agora as áreas centrais? Que a gente tem uma coisa chamada janela demográfica de oportunidade. Nossa população está ficando velha. E aí quem vai pagar a conta dessa previdência que já é cara, parece europeia e num país ainda em desenvolvimento e jovem. Mas para isso o Brasil precisa crescer, produzir. Crescer, produzir com o quê? Com valor agregado e inovação. Então, isso só rola como? Com exato, educação com e sistema de massa, crédito. Educação em massa e um sistema de crédito alinhado com as universidades de alta qualidade e com complexo industrial. Enquanto isso não se resolve, outro dia eu li uma ideia que é o seguinte, o aluno, agora vai ficar, a plateia não vai gostar, mas o aluno de escola particular deveria pagar a escola pública na hora que ele chega na escola pública. E a escola pública fica pública para quem não vem da escola pública de verdade, quando chega na universidade pública não paga
e o aluno de escola privada pagaria. O que vocês acham dessa ideia? Para tentar fechar a conta. Eu sou a favor e por duas razões bem simples. A primeira é que o Brasil historicamente investe muito mais em educação superior do que em educação básica, em termos de dinheiro mesmo, e atenção. E onde que você produz oportunidades? É na educação superior ou na educação básica? Na educação básica. Então, acho que a gente tem um erro de estratégico, sabe? A gente deveria estar olhando para educar, ensinar a ler e escrever direito, ensinar matemática, os meninos, os pequenos, e os maiores se viram, sabe? E isso vai se corrigindo. Agora, o sistema que a gente tem hoje reproduz mais desigualdade. Isso não é bom para ninguém, nem para os mais ricos. Um país tão desigual é péssimo para o crescimento econômico e para o desenvolvimento. Então, essa é uma razão. A outra é de justiça, sabe? Pensando, quem sai de uma escola pública e não consegue entrar numa faculdade pública, tem que pagar valores altíssimos numa faculdade privada de baixa qualidade, aumentando ainda mais a desigualdade. E não vai conseguir um bom emprego. Não vai conseguir um bom emprego e não vai conseguir ser um cidadão ativo e participar da política e lutar por seus direitos porque não teve acesso à educação. Então você é a favor dessa ideia de que o aluno da escola privada, quando ele chega na universidade pública, ele deveria pagar alguma coisa? Não, eu não acho que tem que ser a regra de escola privada ou escola pública. Acho que você tem que olhar a renda da pessoa. Entendi. Então, de acordo com a renda, ela paga uma quantidade, recebe uma porcentagem de bolsa na escola. Daniel. Que é o que Harvard e Yale fazem, né? Eu concordo, aí não vamos ter nenhum embate. Um abraço agora. Não, eu concordo. Mas aí depois, se alguém quiser discordar, vai ser bacana. Mas assim, não deve ter gostado. Só uma observação dentro disso, eu concordo com essa medida, mas ela é uma medida mais importante para resolver o problema? Não. Não. E aí que eu acho que entra o que o Pedro falou, assim, primeira infância. Já é comprovado, milhões de pesquisas nos Estados Unidos, na Coreia, no Zimbábue, em todos os lugares, mostram que os primeiros 1000 dias das crianças é onde o retorno sobre o investimento na educação é maior. E o Brasil não tem política de primeira infância, não tem política que volte para os primeiros dias de uma criança. Os pais no Brasil, os pais brasileiros não sabem, infelizmente, ser pais, como estimular cognitivamente os filhos, tal. Então, tem uma inversão de prioridades no Brasil que é tremenda e que é um absurdo, assim, que mostra todos esses resultados que a gente vê. Então, de novo, né? Não tem como pensar numa educação justa, numa sociedade que seja minimamente coesa, sem reestruturar a educação infantil e depois ensinar a ler e escrever e por aí vai. Concordo 100%. Uma boa escola é feita de bons alunos. E o que são bons alunos? São alunos que estudam, que têm comprometimento, interesse e responsabilidade. Por exemplo, na minha sala tem 50 alunos. Claro, nos intervalos eles conversam, brincam como pessoas normais. Mas o professor entrou na sala, é fazer silêncio e prestar atenção, porque ele sabe da importância que isso vai ter para o futuro deles. Alguns podem até pensar, mas para que eu vou prestar atenção numa aula, estudar alguma coisa que eu nunca vou usar na minha vida? Bom, vocês não sabem o que vocês vão usar na vida de vocês, essa é a verdade. Vocês podem até achar que sabem já, mas conforme as oportunidades mudam, os interesses vão mudando bastante. Eu, por exemplo, eu queria ser piloto, como eu já disse, queria entrar na Repcar, e aí depois seguir a carreira e me tornar piloto. Mas minhas oportunidades mudaram e hoje eu tenho interesses diferentes. E provavelmente daqui a um ano meus interesses já serão diferentes de novo. Então é por isso que é importante vocês aprenderem de tudo, para poderem ter uma base melhor para decidir o que vocês vão querer fazer. E basicamente, para conseguir conciliar e estudar de tudo, vocês vão precisar administrar muito bem o tempo de vocês. Atualmente essa é uma das minhas maiores dificuldades, administrar o tempo. Porque, por exemplo, digamos que você queira se preparar para a Repcar, você vai ter que estudar matemática, inglês, redação, fora as provas normais da escola e tudo mais que você tem que fazer na sua vida. Então é muito importante aprender a conciliar bem e ter bom proveito do tempo de vocês. Uma das coisas que vocês vão ter que administrar, que é muito importante, é o sono de vocês. Porque tem um estágio durante o sono, que é o chamado estágio REM, que é o estágio em que você grava todas as informações que você aprendeu durante o dia. Ou seja, é basicamente o estágio em que você aprende mesmo tudo que você estudou. Por exemplo, digamos que você tenha passado o dia inteiro estudando. Aí chegou a noite e você não dormiu direito. Você não vai gravar quase nada do que você estudou e vai ter sido basicamente inútil. Então, por isso que é muito importante dormir bem. E o que seria dormir bem? Seria dormir, no mínimo, 8 horas por noite.
Claro que isso é uma média, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que precisa de mais, pessoa que precisa de menos. Mas isso se dá basicamente porque quanto mais horas de sono você tem, mais estágio REM você tem e mais você consegue gravar as coisas que você aprendeu. Outra coisa que é bastante importante também é sempre tentar buscar fazer aquilo que gosta. Porque tudo que nós estamos fazendo nas nossas vidas, nós temos que buscar bons resultados. Ou seja, temos que fazer as coisas com dedicação. E fica muito mais fácil e prazeroso fazer as coisas que você gosta com dedicação. Por exemplo, digamos que você tem uma prova no dia seguinte, e é uma matéria que você não gosta muito, você vai ter que estudar de qualquer jeito. Não vai ser prazeroso, vai ser maçante, mas você vai ter que se dedicar para conseguir ir bem. Então, mas se fosse uma coisa que você gosta, você faria com prazer e gostaria do que está fazendo mesmo. Então, sempre tentar buscar fazer isso nas nossas atividades, fazer as coisas que nós gostamos. Outra coisa também é bom ressaltar é a diferença entre o estudo de qualidade e o estudo de quantidade. No estudo de quantidade, basicamente, você tem pouca concentração. E aí você estuda várias horas e aprende poucas coisas. Porque você não está bem concentrado, qualquer coisa te distrai, você tem que voltar, ler de novo. E o estudo de qualidade é aquele que você faz com bastante concentração. Como eu já disse, é mais fácil estudar com bastante concentração algo que você gosta. Mas, conforme você vai treinando essa habilidade de concentração, e ela é muito importante para conseguir fazer provas bem, etc. Conforme você vai treinando ela, você vai ficando melhor e vai conseguindo se concentrar cada vez mais, até nas matérias que você não gosta muito. Outra coisa que meu professor de Química gosta de ressaltar bastante pra gente, e que eu acho bem importante, que é que nós cresçamos juntos. Ou seja, que nunca pensem, não vou ajudar não sei quem, porque no vestibular ele vai roubar minha vaga, um emprego, então não vou ajudar ele para ele não ficar melhor para tentar roubar minha vaga. Esse é um pensamento que vocês não devem ter, porque, por exemplo, hoje você ajuda o seu amigo a matar uma dúvida, amanhã outro amigo, ou mesmo amigo, te ajuda a matar uma dúvida, e todo mundo vai crescendo muito mais junto do que cresceria sem ninguém ajudar ninguém. Agora eu vou passar um último vídeo para vocês. Foi uma geração admirável, derrubou uma ditadura, deu vida à democracia e voz a um Brasil esquecido. Universalizou o acesso à educação e à saúde, que apesar das limitações, se tornaram direitos em uma Constituição audaciosa. Estabilizou a economia e fez dela a 7ª maior do mundo. Valorizou o salário mínimo de uma forma revolucionária. Tirou milhões de pessoas da pobreza e foi exemplo em redução de desigualdade. Fortaleceu nossas instituições. Não reconhecer a grandeza das conquistas dos últimos 30 anos não é apenas humilde, mas desonesto. Enquanto isso, nos bancos da escola, a gente idealizava os nossos heróis. Para uns, o intelectual que colocou o país no ritmo do mundo. Para outros, o operário que fez o mundo admirar o país. Testemunhamos tudo com o fascínio da juventude, da estabilização econômica a um compromisso nacional contra a fome e a miséria. Crescemos em um tempo em que ano a ano o melhor sempre estava por nós. O país do futuro era o nosso presente. Crescemos. Enquanto crescíamos, o futuro foi ficando menos brilhante. Ir à escola não necessariamente significou aprender. Aumento da escolaridade não significou produtividade. Prosperidade não significou oportunidade. E o desenvolvimento nos custou sustentabilidade. Assistimos ao genocídio da juventude negra. Erramos com as drogas, revivemos fantasmas antigos. Presídios são espetáculos da barbárie e a segurança é a nossa principal preocupação. A promessa da democracia se tornou privilégio de alguns sobrenomes. Ouvimos um presidente em 2017 resumir o papel da mulher a preços de supermercado.
Enquanto nossos líderes encolhem em número e grandeza, nos damos conta de que a hora é agora. É o fim de um ciclo onde a política passou de solução para problema. Da corrupção ao impeachment. Já não buscamos heróis messiânicos ou soluções que se tornam parte do problema. Queremos nós mesmos construir o Brasil dos próximos 30 anos. Não devemos apagar legados, nem condenar de forma irresponsável. É a própria força do tempo que abre espaço para uma nova geração de lideranças. Não nos deixemos levar por respostas fáceis. Muitas virão entre radicalismos e certezas. Mas renovação requer construção. Não heroísmos individuais, mas um movimento que dê um novo significado à política. Que atualize a sua forma, a sua linguagem e o seu ritmo. Que engaje toda a nossa diversidade de perspectivas numa mistura de sotaques, crenças e raças. Que não aceite o sistema como ele é. Que não aceite o país como está. Que acredite em um Brasil mais justo, inclusivo e desenvolvido. Em meio a listas e a Lava Jato, surge um movimento para oxigenar a política brasileira, para reduzir barreiras a quem nunca teve mandato. Para fazer renovação não com falas fáceis, mas do jeito certo. Um movimento que nos permita, em meio a tanta indignação, dizer ainda mais alto: acredito. Se nos perguntávamos qual seria a contribuição da nossa geração, agora nos perguntamos: o que estamos esperando? Espero ter conseguido motivá-los com boas histórias e algumas das minhas experiências. Agora eu queria falar sobre um momento que foi de muita frustração para mim, que depois acabou se tornando um momento de muita alegria. Foi quando eu estava no 7º ano, buscando uma boa escola pelo ranking do Enem, e me deparei com o Colégio Objetivo Integrado de São Paulo, que por diversas vezes tinha ocupado a primeira colocação. E imediatamente eu falei: eu quero essa. Mas eu tive que ouvir meus pais dizerem que essa não dá pra gente, vamos procurar outra. Mas por sorte e mérito, eu fui encontrado por uma ONG, a Primeira Chance, que me matriculou no Colégio Objetivo Paulista, e lá, com bons resultados que eu tive, eu consegui ser selecionado para o Colégio Objetivo Integrado de São Paulo. Foi incrível para mim. Agora eu quero prestar para as melhores universidades do mundo, com foco nos Estados Unidos. É certo que consigamos atingir todos os nossos grandes objetivos? Não, mas é certo que nós podemos tentar. Bons estudos e boas conquistas. Para a pesquisa. Voltando por aqui. Porque basicamente só vê. Agora o vídeo para vocês. E eu não vou ter. Mas como eu sou de rendimento escolar, ou seja, o seu boletim, você mostra seu boletim. Pega estudou lá que ela de ensino médio que ela é, e muita gente faz fiquei muito feliz, eu fui fiquei muito feliz mas com o passar do tempo fui me adaptando à prova e aos tipos de questões e consegui no dia lá da prova fazer ela em 30 e não
prova. Inglês. Eu consegui ir bem. Isso não entendo porque eu sabia que ia ser importante para mim. A redação também é outra coisa bastante importante, que eu lembro que quando eu fiz ainda mais diferente. Ainda mais diferente, porra. Fase melhor para decidir o que vocês vão querer fazer. Vocês vão querer fazer. Uma das coisas que vocês vão ter que administrar é o tempo de... Uma das coisas que vocês vão ter que buscar fazer aquilo que gosta. Porque quando você... Porque tudo que nós vamos fazer na vida... Porque tudo que nós vamos fazer na vida... Nossa, porque tudo que nós vamos fazer na vida... Nós temos que buscar bons resultados. Porque tudo que nós vamos fazer é que todos nós temos... Que é que esse é um pensamento horrível. Esse é um pensamento que vocês não devem ter, porque